Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui hoje connosco na nossa demonstração. Entretanto, vamos dar aquele tempinho habitual para ver se chega a mais pessoas. Mas, entretanto, podemos passar às apresentações. Hoje estou aqui eu e a minha colega Manuela. Eu sou a Inês, que muitos de vocês me devem conhecer, que faço parte da equipa de Customer Success do Nutrium. E a Manuela também está aqui comigo e que é nutricionista e faz parte da equipa do marketing. Se quiseres. Olá a todos. Olá. Eu estive a mudar agora aqui o meu nome, porque parecia-me que éramos as duas no outro. E se calhar podia ficar um bocado confuso. Ok. Podia ficar um bocado confuso. Olá a todos, obrigada por estarem aqui hoje. Como a Inês disse, eu sou a Manuela, sou nutricionista. Vou dar aqui um apoio a algumas questões mais técnicas que possam ter sobre o software. E também ficar mais atenta aqui às perguntas e respostas aqui na barra em baixo. Se tiverem alguma questão que queiram já colocar, estão à vontade. E à medida que vamos explicando também, podem colocar questões, podem ter a ver com a demo, podem não ter a ver com a demo, podem aproveitar ao máximo para colocar aqui as questões que têm sobre o software. Sim, basta clicarem aí no íconezinho que têm do Q&A e fazer as vossas perguntas. Se calhar esperamos mais um minutinho. Nós também vamos começar por apresentar o software em várias partes e vamos fazer paragens específicas para vocês fazerem qualquer pergunta que tenham relacionada com cada secção que nós apresentamos. Mas pronto, enquanto uma de nós está a falar, há sempre outra que está a responder, caso seja necessário. Acho que também era interessante, já que estamos aqui um bocadinho à espera, se nos disséssemos aqui no Q&A se estão a experimentar o Nutrium agora, se já são clientes do software, que assim nós também pode-nos ajudar a direcionar um bocadinho aqui a demonstração e perceber também qual é o maior interesse das pessoas cá na demo, se estão já ainda no início ou se são mesmo nossos clientes e se querem aprofundar mais um bocadinho. Pronto, eu diria que se calhar podemos começar. Vou então partilhar o meu ecrã. Ok. Consegues ver, Manuela? Sim, consigo ver aqui. Pronto. Entretanto, não sei, vai-me dizendo se houver assim alguma resposta mais sobre aquilo que eu posso mostrar, mas vou começar pelo básico e depois à medida que vamos fazendo a demo, podemos ir então tendo atenção às vossas respostas e perguntas também. Pronto, estamos então no painel inicial do Nutrium. Ele vai nos mostrar aqui as nossas próximas consultas. Neste momento eu não tenho nenhuma consulta marcada, mas vou usar este botãozinho aqui em baixo para agendar. Portanto, clicando aqui, o software vai-me levar para o calendário e, portanto, eu vou marcar aqui a minha consulta de hoje. Pronto, eu vou escolher o meu cliente. Aqui posso escolher a hora que quero, portanto, duração, vou pôr das 4h15 até às 4h45. Posso definir então se a consulta está ou não confirmada, neste caso eu vou pôr como confirmada. Esta paciente está associada a um local de consulta, mas eu também posso alterar isso caso seja do meu interesse. Posso também decidir se quero uma consulta
por videoconferência ou não. Nós, no caso da videoconferência, temos integração com o Google Meet e com o Zoom. Portanto, se eu escolher o Zoom, por exemplo, o link depois para a consulta vai ser gerado automaticamente quando eu clicar em guardar e depois o cliente vai receber esta informação no seu e-mail automaticamente. Neste caso eu vou escolher sim videoconferência. Nós temos também agora uma outra funcionalidade, há algum tempo, penso que já está disponível na nossa última demonstração. Portanto, é possível, quando eu estiver a marcar uma consulta, no caso de quererem usar o nosso sistema de pagamentos, que eu já falarei mais à frente, é possível, no momento em que estamos a marcar a consulta, fazer um pedido de pagamento, portanto, escolher o serviço que eu já tenho definido e que também já vou falar daqui mais daqui a bocadinho. Pronto, e então aqui eu posso, o software vai-me logo mostrar o valor e aqui depois eu posso, quando marcar a consulta, enviar automaticamente o pedido. Se não, posso também remover, adicionar quaisquer notas sobre esta marcação e temos também esta opção de sincronizar a consulta com o Google Calendar. Isto vai então sincronizar com o nosso calendário do Google e vai também enviar um e-mail para o paciente a relembrá-lo da consulta. Pronto, eu vou guardar e fechar. E a minha consulta ficou marcada, portanto agora eu vou regressar. Não, neste caso acho que vou já aqui mostrar o horário de trabalho, já que estamos na agenda, portanto estamos na nossa secção da agenda. E temos aqui este botãozinho com o qual podemos configurar o horário de trabalho nos nossos locais de consulta. Portanto, eu tenho 2 locais de consulta já estabelecidos e criados e vou criar horários de trabalho para cada um deles. Portanto, eu posso dizer que nesta clínica trabalho das 9 às 5 e depois nesta das 5 às 6. Pronto, posso alterar sempre a hora, posso eliminar, posso adicionar novos intervalos e se houver algum dia em que eu, por exemplo, não trabalho, posso desativar esse dia e depois é só guardar. Isto vai ser depois particularmente importante para outra funcionalidade que nós temos disponível de marcação de consultas online, que eu também depois já vou mostrar. Pronto, agora temos então aqui a nossa próxima consulta e eu vou iniciá-la. Portanto, só um pormenor. Estão aqui a dizer que estão a ouvir um bocadinho baixo. Não sei se é do computador ou se pode ser da audição. Eu estou a ouvir bem, mas também estou com fones. Por isso, se pudesses falar um bocadinho mais alto ou mais perto do computador. Está bem. Okay. Se continuar, avisem-nos que nós tentamos aqui arranjar alternativas, ok? Exato. Ok. Pronto, este é o nosso primeiro passo da consulta, do fluxo da consulta, as informações. Aqui é onde podemos então registrar todas as informações sobre o nosso cliente, motivo da consulta, expectativas, objetivos, história pessoal e social também, como por exemplo a função intestinal, a qualidade do sono, etc. Temos aqui várias opções que podem escolher, ou então depois podem escrever também aqui neste campo livre de escrita livre que temos. Tudo o que diz respeito à história alimentar também, alergias, intolerâncias alimentares. Também é possível registrar a história gestacional. Neste caso eu só tenho que clicar aqui neste ícone do mais, escolher qual é o tipo de registro, se é gestação e lactação ou apenas uma das duas, o tipo de gestação também, depois registrar a data da última menstruação e o software vai automaticamente calcular esta gestação. Portanto, em que trimestre é que está a cliente. Depois, também é possível registrar quaisquer observações que não estejam, por exemplo, campos que não encontrem acima ou qualquer outra anotação mais específica e depois fica sempre aqui com o registro da data também. Além disso, também temos um espaço para guardar quaisquer ficheiros, por exemplo, podemos guardar análises clínicas do cliente, planos alimentares anteriores, qualquer coisa é possível adicionar aqui. Também é possível definir objetivos para o nosso cliente e depois, se ele estiver a usar a aplicação do Nutrio, vai ter acesso a estes objetivos diretamente na aplicação. Portanto, também é uma coisa muito útil.
Também é possível registar a história clínica, comportamentos alimentares e diários alimentares. Aqui este diário alimentar é só, portanto, para termos uma ideia do diário, portanto, daquilo que a pessoa costuma comer. Não temos aqui nesta secção, não são feitos quaisquer cálculos, não é feita nenhuma análise, mas isso depois temos uma parte que poderá ser usada para isso. Isto é mesmo para termos como referência. Só precisamos de adicionar a refeição, escrever aqui a informação e guardar. Neste caso nós já temos aqui um criado, portanto é assim que fica a informação. Manuela, não sei se o som está melhor ou não, ou se ainda se ouve mal. Acho que entretanto não recebi mais feedback, por isso vamos Okay, assumir que pronto. já está tudo bem. Qualquer coisa que mude, por favor, diga. Exato. Pronto, vamos passar agora para o segundo passo, que é o acompanhamento. Neste caso, na primeira consulta, este passo não, na primeira consulta este passo não é relevante, portanto aqui queremos saber sempre o progresso desde a primeira consulta, a partir daí, mas eu vou-vos já mostrar o que é que podem ver aqui. Portanto, na primeira consulta poderão dar acesso à aplicação ao cliente, e depois, a partir daí, podem ver toda a sua evolução nesta secção. Portanto, podem ver todas as atividades em termos de diário alimentar. Portanto, eles podem registar se estão a cumprir ou não cumprir refeições. Podem ver o peso que eles registram na aplicação também. Ingestão de água também. Atividade física também é possível, e depois vão ter aqui no calendário uma panorâmica geral de como é que a pessoa está então a habituar-se ao plano, se está tudo bem ou não. Por exemplo, eu aqui tenho este dia selecionado e consigo ver que ele está a vermelho, porque aqui temos um pequeno almoço que não foi cumprido. Pronto, e neste caso já sabemos que qualquer coisa não está a correr tão bem e podemos agir em relação a isso. Podemos ver também a ingestão de água, portanto o recomendado para esta pessoa foram 2 litros e ela também está um bocadinho aquém. E podemos então ter acesso à análise global diária deste dia, deste cliente. Aqui em termos de energia e macronutrientes, pronto, podemos ver então em relação àquilo que nós planeámos, o que é que foi efetivamente consumido. Nesta parte também temos acesso a quaisquer conversas que tínhamos abertas com o nosso cliente, portanto através do chat que eles têm na sua aplicação e nós também temos no software. Pronto, e basicamente é uma parte que serve então para termos acompanharmos este progresso da pessoa, como é que ela está a habituar-se, a adaptar-se. Passando então às medições, temos então a zona onde vamos poder registar todos estes dados, portanto dados antropométricos, analíticos também e de composição corporal, portanto temos aqui vários campos. Por exemplo, aqui tenho o peso selecionado e posso facilmente inserir aqui o valor para depois registar. No entanto, nós temos este botãozinho aqui em cima que nos permite registar várias medições em simultâneo, e se eu clicar aqui consigo facilmente registar todos estes valores sem estar a ir um a um, e que pode levar algum tempo, portanto assim é muito mais fácil e mais rápido de registar. Outra coisa que é importante aqui no final da página é que temos este botãozinho de configurar tipos de medições e, portanto, se há alguma medição que nós estamos a encontrar ou que para nós não é relevante, podemos facilmente clicar aqui no lápis e depois remover. Por exemplo, eu não quero ter o perímetro do pescoço, mas quero ter o perímetro do antebraço. Posso facilmente selecionar ou eliminar aqueles que estão selecionados. A mesma coisa para o resto dos dados. E depois só tenho que clicar em atualizar e posso voltar atrás para então ter aquilo que realmente quero ter disponível. Aqui também podemos então definir objetivos relacionados com cada uma das medições, portanto neste caso tenho o peso selecionado, posso definir objetivos de peso.
Consigo ver também o progresso deste cliente, portanto, relativamente ao seu peso. E nesse caso também é interessante aqui, portanto, podemos clicar neste íconezinho da impressora e o Nutrium vai-nos gerar um relatório de progresso, de gráficos de progresso relativamente a todas as medições que nós inserimos. Portanto, conseguimos ter uma visão muito mais clara de como está a evolução do cliente e podemos até enviar-lhes esta informação caso eles achem interessante ou quiserem ter. Outra coisa que aqui também vale a pena mencionar é que portanto, os clientes conseguem registrar o peso a partir da aplicação, no caso de terem o nosso pacote mais completo. E, portanto, conseguimos ver, então, a partir desta estrelinha, que este valor foi registado pelo nosso cliente, comparativamente com este símbolo indica-nos que foi registado por nós. Portanto, também há uma coisa a ter em conta e conseguimos facilmente ter aqui os valores para formar, então, depois estes gráficos e ter toda a informação. Passando ao planeamento, portanto, aqui vamos planear as necessidades do nosso cliente. O software recomenda sempre valores consoante aquilo que nós vamos inserindo no perfil do cliente, mas nós temos toda a liberdade para alterar isso. Aqui temos sempre a informação atual e aqui o recomendado, mas aqui temos o objetivo, portanto, aquilo que queremos que o cliente atinja. Neste caso, eu posso sempre alterar estes valores. Por exemplo, aqui nas necessidades energéticas diárias, eu quero que esta pessoa consuma 3.000 calorias e não 2.267, por exemplo, eu posso facilmente alterar este valor. Aqui podemos, portanto, no nível de atividade física, podemos também definir então qual é o atual, podemos escolher estes níveis de atividade ou então podemos calcular o PAL. Portanto, se eu clicar aqui, eu posso selecionar as atividades que o meu cliente faz diariamente e, portanto, depois o software vai-me dar um valor que eu posso depois definir aqui no software. Portanto, a mesma coisa para o objetivo. Portanto, se eu quiser que ele seja ativo, por exemplo, ou então posso simplesmente calcular e isto depois este nível vai-me ser dado automaticamente. Em relação à taxa metabólica basal, também temos várias equações disponíveis, dependendo daquela que mais utilizemos. Mesmo, por exemplo, para desportistas, temos aqui a equação de TANAV, que se poderá selecionar depois no caso. Relativamente às necessidades energéticas diárias, também podemos selecionar aqui quais as equações. Ainda no caso dos desportistas, aproveito que estava a mencionar esta parte, nós temos a possibilidade de criar mais do que um planeamento nesta parte, portanto, eu posso criar um planeamento para os dias de treino e para os dias de descanso, por acaso aqui já estava escrito dias de descanso, portanto eu posso criar um planeamento para dias de treino e não vou querer copiar o planeamento que já tenho aqui, portanto posso criá-lo e colocar aqui da mesma forma todos os valores. Isto depois vai ser tido em conta na parte da criação do plano alimentar. Para cada um destes planeamentos, depois podemos fazer então a distribuição dos macronutrientes. Neste caso, nós podemos regular a percentagem aqui nesta barra, ou então podemos clicar aqui para editar essa informação. E à medida que eu vou deslizando aqui, a quantidade de gramas também vai alterando. A mesma coisa, para a fibra também posso alterar aqui e colocar a quantidade de fibra que eu acho necessária. Pronto, eu acho que neste passo está tudo, mas daqui a pouquinho já vamos ver se existem mais questões. Passando agora para a parte do plano alimentar. Pronto, aqui então é onde vamos criar o plano. Temos, aqui é muito fácil então adicionar um novo alimento, portanto se eu quiser adicionar um novo alimento basta clicar aqui no mais e escolher, por exemplo, neste caso posso escolher pão, posso selecionar meia unidade também possível e então ele vai-me aparecer aqui.
todos estes símbolos, o que é que significam? Eu posso eliminar este alimento, posso... não, desculpem, este aqui é eliminar todos os alimentos. Este botão é para eliminar todos os alimentos e este é para eliminar cada alimento, é isso é. Pronto, depois podemos também editar o nome, por exemplo, se eu não quiser que apareçam os gramas, eu também posso editar e deixar então assim o nome. Aqui posso alterar a quantidade, portanto, não quero meio, quero uma. E posso também ver as informações relativamente a este alimento. Pronto, aqui na parte de adicionar alimentos, nós então podemos escolher alimentos de várias bases de dados, ou seja, eu posso criar os meus próprios alimentos, posso criar os meus grupos, os meus suplementos, listas equivalentes, receitas, etc. E depois também existem os do sistema, já criados por nós. Pronto, e temos também a base de dados de produtos comerciais, que nós temos vindo a adicionar agora nos últimos tempos cada vez mais bases de dados. Portanto, se eu, por exemplo, criar aqui, vou ter acesso às do Continente Equilíbrio, da Choice, etc. Portanto, facilmente também conseguem encontrar aquilo que pesquisarem. Por exemplo, se eu procurar bebida de amêndoa, por exemplo, temos aqui. Ok. Aparecem-nos então de várias marcas que podemos escolher. Pronto, depois então temos as várias refeições, não é? Eu posso eliminar alguma refeição que não me interessar, ou então posso adicionar aqui no final, também é possível. Este jantar está muito grande. Podemos adicionar então aqui uma nova refeição. O que é que podemos fazer mais? Aqui no lado direito temos acesso então à análise global, portanto eu consigo ver em relação àquilo que foi planeado. Portanto, eu planeei as 3.000 calorias e neste momento tenho 1.837, e o mesmo para os restantes parâmetros, por exemplo, gordura, consigo ver que ainda falta bastante para atingir o planeado, mas aqui os hidratos de carbono já são superiores àquilo que eu planeei. Portanto, podemos fazer sempre esse ajuste, esse controle. A mesma coisa aqui para os macronutrientes, a distribuição de macronutrientes em percentagem, eu consigo ver o atual comparativamente com o que foi planeado. E para os micronutrientes também, consigo ver o que é que está a exceder ou o que é que está em falta também e fazer esse controle. Depois, nesta parte ainda, conseguimos ter acesso ao último diário alimentar que registámos na parte das informações, portanto, para ter essa referência. E conseguimos criar versões para vários dias da semana. Por exemplo, se eu quiser criar um plano para 7 dias, consigo, se selecionar aqui todos estes dias. Aqui vou ter que criar uma versão por cada dia selecionado. Posso associar, sim. Só para focarmos um bocadinho aqui nesta fase, porque têm surgido perguntas nesse sentido. Ok, está bem. Para além desta parte de copiar os planos e criar versões, também é a parte de associar a diferentes planeamentos, que meti ali no passo deste. Por isso podemos fazer essa parte aí mais detalhe e mais devagar. Sim, eu acho que isto às vezes gera confusão, estas 3 opções aqui, então se pudéssemos passar por elas e explicar cada uma, assim já ficavam algumas respostas respondidas. Está bem. Pronto, então eu vou criar então aqui estas versões, assim também já mostro a parte de associar a planeamentos. E posso escolher ou não copiar as refeições do plano. Pronto, eu vou então criar eu vou criar uma versão para cada dia da semana. Pronto, e aqui está. Portanto, ao fazer isto, eu consigo associar cada dia a um planeamento. Se eu quiser que a segunda-feira, a quarta e a sexta seja um dia de treino, posso fazer assim, e estes são dias de descanso. Posso também, ao criar a versão, por exemplo, se eu quiser que o sábado e o domingo sejam tenham o mesmo tipo de planeamento, também posso deixá-los e eles automaticamente vão ser agrupados. Por exemplo, então eu vou por aqui criar uma versão por cada dia e não vou copiar. Eu acho, sim. Só para acrescentar, eu acho que quando nós sabemos que queremos criar uma versão
Exatamente. É importante criar estas versões antes de criarmos o plano, porque o que pode acontecer Certo. é isso, é perdermos. Eu acho que era o que a cliente estava a dizer, que chegou a perder planos por causa desta atualização. Ou das duas umas, ou criamos as versões antes de começar a criar o plano, ou então acho que podemos por aqui no copiar as refeições e ele Sim, também é replica, não é? possível. Ele vai Exato. replicar as versões e depois só fazemos ajustes. Por exemplo, se for um dia de treino, se calhar queremos um pré-treino ou um pós-treino. E então temos a base igual e adicionamos ou retiramos alguma refeição. Por isso, ao decidirmos que não queremos copiar, vamos estar a dizer ao software que, ok, quero uma página em branco, quero uma coisa nova. Exato. Exato. Sim, aqui quando criamos novas versões temos que terem atenção àquilo que colocamos aqui, porque, por exemplo, se ele for com os dias agrupados, não vamos conseguir criar uma versão para cada dia, não é? Portanto, importa selecionar assim, e a mesma coisa de copiar ou não copiar as refeições, porque se pusermos não copiar, aquilo que vai aparecer vai ficar tudo em branco e não vamos conseguir ter acesso àquilo que tínhamos anteriormente. Sim, só outro pormenor aqui é o associar o planeamento. Nós podemos selecionar aqui, ok, quero associar, mas mesmo que fizermos isso, depois dá para editar também. Exato. Depois do plano. Ou seja, se eu associar um dia de descanso, não quer dizer que vai ser para sempre. Eu posso depois ir lá aquele dia específico e mudar. Por exemplo, o atleta deixou de ter treino à quarta e passou a ter treino à quinta, não é? A qualquer momento devemos poder mudar este planeamento para calcular as calorias direitinhas. Sim, isso mesmo. Pronto, obrigada. Eu vou criar então. Pronto, o software dá-nos sempre estes avisos, não é? Portanto, eu vou confirmar. Neste caso, eu vou estar a substituir coisas que já criei. Pronto, mas aqui então é como podemos fazer isso. Associar os dias de descanso e dias de treino, portanto, podemos sempre fazer esta alteração. E agora, outra coisa aqui nestes botõezinhos é importação de planos alimentares. Portanto, para agilizar muito mais a criação de planos, para nós estarmos aqui desde de raiz a adicionar cada alimento, e isso nos vai tirar bastante tempo, nós podemos previamente criar planos modelo, portanto vai ser aqui nesta secção dos modelos, que depois eu também já lá vou. E isso vai nos permitir então agilizar muito mais o plano alimentar. Na hora da consulta eu preciso apenas de vir aqui a importar e importar esse plano que eu já criei, possivelmente fazer alguma modificação, mas coisinhas pequenas porque a base então já a temos criada. Eu vou clicar aqui e nós temos várias possibilidades. Podemos importar planos alimentares de clientes, de outros clientes, que também queiramos reaproveitar, digamos assim, e podemos também importar planos modelo. Nós no Nutrion temos já alguns modelos criados, penso que são 16, portanto eu posso ir aqui e escolher os modelos do sistema, portanto estes são aqueles que o Nutrion já tem criados, mas também posso selecionar os meus modelos, ou seja, aqueles que nós já criamos, que nós criamos por nós mesmos. Eu vou usar os do sistema para dar um exemplo. Pronto, eu vou pôr este, por exemplo. E aqui vou ter que selecionar em que dias é que eu quero este plano de treino. Por isso eu quero, por exemplo, a segunda, a quarta e a sexta-feira. E vou escolher importar. Então ele pergunta-nos se queremos substituir. Eu vou confirmar. Pronto. E então, à segunda, à quarta e à sexta, que até posso mudar para os dias de treino, porque este era um plano com pré e pós-treino. Se for à terça, por exemplo, já não tenho aqui nenhum plano, ele está vazio porque eu não importei para este dia. Pronto. Uma coisa que também é possível nesta parte da importação de planos alimentares é, se eu quiser fazer isto, não para a semana atual, mas para a semana seguinte, eu posso selecionar novamente o plano, posso selecionar a segunda e quarta e sexta, mas eu não quero que o plano apareça agora, ou seja, porque se isso acontecer, portanto, se eu clicar agora em importar agora, ele vai substituir totalmente as coisas que eu tenho já criadas, mas se eu quiser importar então para a próxima semana, eu posso clicar nesta setinha e agendar a importação, ou seja, isso quer dizer, por exemplo, na segunda-feira da próxima semana, às 8 da manhã, o meu cliente
vai ter na aplicação, e eu vou ter aqui nesta parte do plano alimentar, este novo plano que eu defini. Portanto, se eu clicar em agendar a importação, depois, nesse dia e nessa hora, tudo que está aqui vai mudar. Portanto, essa é uma forma de fazer planos para semanas seguintes. Outra coisa que é muito importante é guardar o plano alimentar. Por exemplo, nestes casos em que vamos fazer a importação e o agendamento do plano alimentar, imaginemos então que eu fiz a importação daquele plano para a semana que vem, mas então eu quero guardar este. Eu vou guardá-lo como ficheiro do cliente, porque assim eu já tenho acesso ao plano anterior. Uma coisa que o Rutro não faz é guardar automaticamente os planos que nós criamos aqui neste passo 5. Portanto, é importante nós guardarmos sempre. Eu posso guardar como ficheiro do cliente, posso pôr o nome do cliente, a data, etc., até o nome do plano que eu quero dar, e assim ele vai ficar guardado ali naquela secção dos ficheiros que nós vimos há pouco nas informações. Ou então posso guardar também como um plano modelo, ou seja, eu posso criá-lo aqui e depois penso, ok, eu posso reutilizar este plano mais tarde, ou posso usá-lo com outro cliente que tem necessidades muito semelhantes, então eu posso guardá-lo então como modelo e assim conseguem ter toda a informação guardada. Finalmente, aqui neste botãozinho conseguem ver como é que vai ficar o PDF com o plano para o paciente. Conseguem ver as informações, tem o vosso logo, as vossas informações também. Pronto, os dias, neste caso, eu tenho dias vazios, mas também depois podem personalizar, que mais à frente também vou indicar, podem personalizar tudo isto, as cores, o layout, ao vosso gosto. Ok, vou passar então para as recomendações. Aqui onde podem recomendar atividade física, que vai aparecer também tanto no PDF do plano alimentar como na aplicação. Eu posso recomendar qualquer atividade física que tenha aqui, por exemplo, 2 vezes por semana e 30 minutos. E então, depois o software vai-me dar então aqui, vai fazer estes cálculos da média energética diária, tempo médio de atividade diária. Relativamente à ingestão de água, eu posso também definir aqui quanto é que eu quero que o meu cliente ingira diariamente. Também é possível adicionar alimentos a evitar e guardar também como modelos. Aqui a parte dos alimentos a evitar, nós podemos guardar isto como modelo para mais tarde reutilizar, tal como com os planos. E a mesma coisa com as recomendações. Eu posso aqui escrever quaisquer recomendações adicionais, isto é uma parte de escrita livre, e posso também guardar como modelo, ou então importar aqueles que eu já tenha guardado anteriormente. Ok, vamos passar então à análise. Nós podemos ver aqui então toda a análise em mais detalhe. Neste momento eu acho que está... não, está para segunda-feira, ok. Isto temos então a análise por versão, portanto esta é a análise para segunda-feira. Consigo ver toda a distribuição, macronutrientes, dos hidratos, gorduras, etc. Consigo ver também os micronutrientes. E temos aqui também uma secção muito útil que é, se nós quisermos controlar a quantidade de determinado nutriente, posso clicar aqui e ver então qual é que é o alimento que me está a dar mais fibra, por exemplo, e podemos fazer ajustes também recorrendo a esta parte. E depois também os macronutrientes por refeição. Ainda aqui nesta página, nós conseguimos ver também a análise global, ou seja, de todas as versões. Eu consigo, portanto, clicando aqui neste íconezinho, consigo ver a análise global da semana, portanto, todas as versões que eu criei, que também têm a mesma apresentação, e ainda, como eu criei vários planeamentos, ainda consigo ver a análise por planeamento. Portanto, neste caso vai ser a análise dos dias de descanso e dos dias de treino. Que neste caso os dias de descanso não têm nada, portanto está a aparecer a zero. Mas se eu for aqui, consigo então ver, e temos a opção sempre de imprimir ou guardar como PDF toda esta informação.
Ele vai-me gerar aqui o PDF. Ok. Pronto, podemos guardar também. E podemos imprimir. Mas ele está um bocadinho lento, acho eu. Oh, não tenho nada. Desculpem. Vou pôr aqui na versão, é melhor. Ok. Isto também é útil para o nutricionista perceber, ok, acho que me esqueci daqui de uns dias do plano. Ok. Vamos ver se ele carrega. Então. Pronto. É assim que fica, tal como aparece no software. Finalmente, vamos passar então aqui aos entregáveis, que é então a parte onde dão acesso à aplicação. Existem 3 formas para dar o acesso à aplicação ao cliente. Nós temos uma versão tanto para dispositivos Android como iOS. Se tiverem então disponível o contacto telefónico, telemóvel do cliente, é possível enviar as instruções de acesso por SMS. Neste caso não dá porque eu não tenho aqui nenhum número, mas também é possível enviar por e-mail, clicando aqui. E ainda temos uma terceira forma, que é gerar a palavra passe e depois enviá-la ao cliente. Normalmente nós aconselhamos sempre a utilizar uma destas duas, até porque por e-mail depois a pessoa consegue definir a sua própria palavra passe e não precisa estar sempre a pedir o acesso. Outra coisa aqui então, nós podemos ver o plano em PDF, como acabámos de ver ali na parte do plano alimentar. Podemos enviar o plano por e-mail, então ele já vem aqui em anexo e nós podemos personalizar depois esta mensagem. Ele vai então ser automaticamente enviado por e-mail porque tem esta opção selecionada. E depois podemos sempre deixar notas de consulta, gerir as preferências da aplicação do cliente. Por exemplo, se eu não quiser que a pessoa registre o peso, eu posso desativar esta função aqui. E aqui então é a altura de marcar a próxima consulta. Pronto, basta então fazer como fiz há pouco, clicar num dia e numa hora também e fazer essa marcação. E aqui terminamos a consulta para ter então acesso aos dados. Pronto, ou seja, para ficarmos com o registro das consultas. Pronto, vamos ver que perguntas temos então sobre esta parte. Temos aqui uma sobre os equivalentes, mas acho que podemos falar quando chegarmos a esse tópico. Tá, e tinha aqui uma questão sobre o arquivar. Julgo que é das mensagens, certo? Ok, então nesse caso também quando chegar às mensagens posso falar. Sim, também tínhamos aqui uma pergunta, vou aproveitar já, sobre a nossa proteção de dados. E eu já deixei como resposta os nossos recursos, do nosso compromisso do RPDG e quais são as implicações para os nutricionistas com este assunto. No entanto, acho que é um tópico muito bom para nós, se calhar num webinar futuro, abordarmos mais a fundo este tema, porque existem muitas dúvidas sobre este assunto. Ok, era só uma parte. Então, mensagens e equivalentes. Ok. Depois, quando eu chegar a essa parte, podes-me relembrar sobre Sim. Então alguma coisa mais específica. Pronto, vamos então passar agora ao menu lateral, em que temos várias possibilidades. Então, nós já vimos o painel inicial, já vimos a agenda e vamos aos clientes. Pronto, aqui podemos ter acesso à lista dos nossos clientes. Para encontrá-los, podemos simplesmente pesquisar o nome aqui, ou então podemos filtrá-los. Por exemplo, eu posso ver os clientes que tenho ativos este mês. Também posso filtrá-los por locais de consulta de uma determinada clínica, por exemplo, assim consigo facilmente fazer essa gestão. E também é possível filtrar clientes por etiquetas, que eu considero que isto é muito útil, porque conseguimos facilmente depois contactar ou verificar então quais são os clientes que têm alguma particularidade. Por exemplo, eu consigo ver os meus clientes que são vegetarianos. Isto, como é que eu consegui ver isto? Então, eu se aceder ao perfil do cliente, tenho aqui esta partezinha das etiquetas e eu consigo adicionar qualquer etiqueta que eu quiser. Por exemplo, posso escrever diabético. Então, esta cliente vai ficar associada a estas duas etiquetas.
Isso significa que quando eu aqui for procurar, acho que não atualizou, a etiqueta diabético, portanto esta cliente vai aparecer aqui. É uma ótima forma, quando já temos uma lista assim mais extensa, para nós conseguirmos fazer essa gestão. Ok, depois se quisermos adicionar um novo cliente, basta clicar aqui. Também podemos usar este botãozinho aqui em baixo, verde, à esquerda, ou então utilizar este ícone aqui. Passando depois aos pagamentos, pronto, esta é uma funcionalidade que nós lançámos já há algum tempo e que nos permite pedir pagamentos aos nossos clientes através do Nutro. Nós, para isso, temos integração com o Stripe, que é a plataforma através da qual então é feita estas transações. É muito simples, portanto, nós já vimos que conseguimos fazer pedidos de pagamento quando marcamos consultas, mas se não quisermos fazer, portanto, ao marcar uma consulta, podemos também fazê-lo depois, e nesse caso, clicamos aqui em pedir pagamento, podemos selecionar qual o cliente e qual o serviço, por exemplo, consulta online, e podemos ter uma breve descrição também, e só temos de clicar em solicitar pagamento por e-mail. Pronto, neste caso depois o cliente vai ser informado, vai receber um e-mail com esta informação, e nós vamos ficar aqui com o registro do pedido pendente. Conseguimos ver também pedidos cancelados e depois pedidos confirmados. Não sei se aqui temos algum, acho que não. Pronto, expirar também é possível. Se por acaso quisermos reenviar o link, também é possível. Clicamos, penso que é aqui, exato, e copiamos o link para enviar à pessoa novamente. Pronto, o que é que acontece? A pessoa então faz o pagamento, tudo isto é gerido pelo Stripe, mas é uma plataforma muito segura, com a qual nós fizemos então a integração. Nós depois conseguimos então ter aqui uma informação dos pagamentos efetuados, para termos uma noção. Vamos depois conseguir ver aqui o saldo pendente, portanto isso significa que o saldo, portanto, o pagamento que recebemos dos nossos clientes, e depois, passado um tempinho, o Stripe vai processar esse saldo para o saldo disponível, e aí é onde vamos então poder transferi-lo para a nossa conta, clicando aqui em levantar saldo disponível. Pronto, nós depois também temos aqui mais informação sobre esta funcionalidade, caso queiram saber mais, e também estamos sempre disponíveis para responder a quaisquer dúvidas, e depois também no nosso chatzinho aqui na bolinha verde. Agora a parte das mensagens, portanto, onde podemos enviar mensagens aos nossos clientes e receber e ver quais é que foram as mensagens que eles nos enviaram. Nós conseguimos então clicar aqui, selecionar qual o cliente que queremos, podemos selecionar individualmente, podemos selecionar por locais de consulta, por exemplo, enviar a todos os clientes desta clínica, ou então podemos enviar apenas àqueles que estão identificados com as etiquetas que nós adicionamos. Por exemplo, se eu quiser enviar a todos os meus clientes vegetarianos, posso selecionar isto. Basta escrever um assunto, uma mensagem, se eu quiser posso adicionar também um ficheiro. E se eu quiser, portanto, esta mensagem vai para a aplicação automaticamente, mas se eu quiser, também posso enviar esta mensagem por e-mail, só tenho que selecionar notificar por e-mail. E então a pessoa vai receber a mensagem no e-mail. Em relação à parte de arquivar mensagens, nós temos então esta opção aqui. Se eu arquivar esta mensagem, ela vai-me desaparecer. Mas se eu aqui for às conversas arquivadas, consigo ver todas as que eu arquivei e tenho a opção de desarquivar também, ou seja, para que ela depois me apareça nas conversas abertas. Portanto, ela regressou aqui. Não sei se era esta a dúvida, mas pronto, qualquer coisa escrevam então aí no Q&A. Sim, acho que sim. De uma forma assim muito simples, o arquivar é como, por exemplo, nós temos, por exemplo, uma hora no nosso dia em que vamos rever mensagens enviadas pelos clientes ou um dia da semana. Então, como é que eu organizaria o meu dia? Então, estou aqui, vejo que tenho um cliente que mandou uma mensagem de acompanhamento, ou respondeu a uma mensagem, e eu respondi a ele, disse ok, tudo bem,
por exemplo, vamos marcar uma consulta para a próxima semana, e ele, ok, vamos, então marcamos o dia. Quando o assunto está terminado, eu arquivo aquela conversa, ou seja, eu sei que aquilo está terminado, quando falar no dia seguinte já não tenho que tratar dela, porque foi arquivada. Se ele voltar a responder, ela volta a aparecer aqui. É mais uma forma de não termos aquele acumular de mensagens ali a causar stress que temos abertos. Arquivamos, está arrumada, o assunto está fechado e continuamos com o próximo tópico. É mais uma forma de organizar. Pode arquivar, pode não arquivar, em termos do software ficam todas gravadas na mesma, é só mais fácil para nos organizarmos no dia a dia. Exato. Ok. Passando agora para o acompanhamento. Nós já vimos... Só mais uma questão. Então, quando se vê uma mensagem com o plano alimentar, ou seja, com o plano, eu acho que ela fica arquivada automaticamente, não tenho a certeza. Sim, acho que sim. Pronto, essas mensagens assim que são mais de lembretes, por exemplo, foi marcada uma consulta e tudo mais, o paciente recebe na mesma, eu acho que elas ficam arquivadas do nosso lado para não ficar aquele acumular. Sim, eu posso ver aqui, mas é isso. Exato. Por exemplo, estas mensagens, se calhar não vale a pena nós termos isto aqui no nosso feed diariamente ali. São mensagens que o Nutro manda automaticamente. Eu não tenho que me preocupar em ter que avisar o paciente disso. Ele recebe como se fosse uma mensagem normal nossa, mas do nosso lado fica uma mensagem automática que o Nutro é que mandou e fica ali na janelinha separada. Exato. Ok, obrigada, Manuela. Vamos então agora passar ao acompanhamento e então, como vocês já devem ter visto, mesmo no perfil do cliente nós temos uma secção que se chama acompanhamento e essa diz respeito especificamente àquele cliente, mas aqui neste acompanhamento também no lateral nós temos acesso às atividades de todos os nossos clientes, nós conseguimos então ter uma visão geral daqueles que estão a cumprir o plano, que estão com dificuldades, ou então aqueles que não têm qualquer informação sobre isso. Por exemplo, eu consigo ver aqui que a Joana registrou o peso a esta hora e está tudo ok. Eu posso, vejo que ela perdeu peso, pode ser uma meta que ela tenha, então eu consigo facilmente enviar-lhe uma mensagem para dizer que estou muito contente, muitos parabéns, uma mensagem de motivação, posso fazer isso, assim como no caso de alguma coisa não estar a ser cumprida, posso também, se alguma coisa não está a correr bem, por exemplo, nós temos aqui este exemplo, que a Joana não realizou esta refeição planeada, que não conseguiu fazer o pequeno almoço porque acordou bastante atrasada. Pronto, nós também podemos mandar uma mensagem para perceber então como é que podemos melhorar isto, se houve alguma coisa que contribuiu. Pronto, toda esta parte nos pode permitir fazer então esse acompanhamento um acompanhamento mais próximo dos nossos clientes, e nós aqui temos toda essa informação de uma maneira geral. Ok. De seguida, aqui no website e blog, pronto, como muitos de vocês já devem saber, é possível criar um website gratuitamente com o Nutrio e um blog também. Portanto, para o fazer, basta aceder então a esta parte e escreverem, preencherem estes campos, neste caso, escreverem algo sobre vocês, que vai aparecer então depois na vossa página. Podem adicionar as vossas redes sociais, que elas também vão ficar lá disponíveis. Aqui nesta parte de blog podem escrever artigos, basta clicar aqui em criar novo artigo e depois podem torná-lo público ou não. E a mesma coisa aqui para os locais de consulta, eu consigo tornar públicos os meus locais de consulta, caso me interesse e que queira que as pessoas saibam onde eu dou consulta, posso fazer essa gestão a partir daqui. E a mesma coisa para as receitas, todas as receitas que eu crio, eu tenho a possibilidade de torná-las públicas, portanto, públicas significa sempre que vão estar publicadas no meu site e consigo também gerir a partir daqui diretamente. Eu agora vou clicar aqui em pré-visualizar para mostrar como é que fica. Portanto, ela está privada, mas eu penso que dá para ver na mesma. Portanto, então aqui eu consigo ver, então, tem a minha foto, tem a descrição. Em cima temos então as redes sociais que tivemos a inserir. Se uma pessoa clicar aqui vai ser logo direcionada para as redes sociais. Existe o botãozinho de contacto,
Portanto, se alguém for à minha página, consegue entrar em contacto comigo. E também temos este botãozinho para marcar consulta, que eu também já vou falar mais daqui a pouco. Depois, pronto, é assim que aparece a parte do sobre mim, mostra os locais de consulta, que nós podemos ver aqui vários, os artigos de blog também, e as receitas. Por exemplo, se eu clicar aqui em ver receita, eu consigo ver, por exemplo, a fotografia que eu adicionei e toda a informação sobre esta receita. Portanto, a informação, a preparação, ingredientes, informação nutricional, consigo ver tudo isto e posso inclusivamente partilhar este link em algum lado, por exemplo, numa rede social, posso enviar aos meus clientes apenas o link em vez de estar a adicionar, enviar receitas com o PDF, assim pode ser mais fácil para eles visualizarem e tem um aspecto também assim mais bonitinho, por isso pode ser uma opção também. Ok. Inês, vou só Sim. fazer aqui vender um bocadinho esta funcionalidade. Ok. É que se clicares em para visualizar novamente, Sim. é que ao criarem este tipo de conteúdo, quer receitas, quer artigos do blog, estamos a aumentar sempre a nossa oportunidade de receber mais marcações e consultas. Se clicares aí numa receita, qualquer pode ser uma dessas. Imaginem que uma pessoa está à procura de uma receita de esparguete de abóbora. Ele vai encontrar esta receita e vai ver aqui a opção de marcar consulta ali no topo, mas depois também, se andares para baixo... Sim, temos aquela... Também tem ali em baixo, exatamente, tem uma mensagem do género, gostou desta consulta, então pode marcar desta receita, pode marcar uma consulta com este profissional, por isso é um trunfo muito grande se quisermos aumentar aqui o nosso volume de consultas e chegar a novas pessoas no online sem ter que fazer muito trabalho em termos de ter um website e criar receitas e pôr tudo bonito e pensar no layout e tudo mais. Pronto, era só Sim, por acaso são coisas que acabam por me escapar, não é? Porque não estou tão dentro do marketing, mas que são bastante importantes, principalmente nesta parte do website. Ok. Pronto. Vamos continuar aqui do menu lateral. Aqui na parte dos alimentos, esta parte é essencialmente importante. No caso de eu querer adicionar alimentos que não encontro ou que eu quero mesmo adicionar e que não estão disponíveis, portanto basta-me clicar aqui em criar alimento e eu posso dar-lhe o nome, preencher toda a informação nutricional. Todos os campos não são obrigatórios, portanto posso preencher só alguns. E posso também adicionar medidas caseiras, posso adicionar colheres de sopa, tudo o que eu quiser e depois vai estar disponível quando eu estiver a criar o plano alimentar. Outra coisa aqui que podemos ver, portanto podemos consultar os alimentos das bases de dados, também isso é importante. E por exemplo, se quisermos, eu penso que estas aqui têm bastantes, vamos ver aqui, pronto, por exemplo este alimento, sopa de vegetais, eu consigo ver que já tem aqui medidas caseiras, mas se eu quiser adicionar uma nova, sendo que este alimento faz parte da base de dados, eu não consigo editar, mas se eu clicar em duplicar para editar, eu vou conseguir... Portanto, vou aqui aos meus alimentos, portanto é aqui sempre, ele vai tornar-se um alimento meu porque eu o dupliquei. E agora, era a sopa de vegetais, não é? Acho que sim. Pronto, ele vai estar aqui como cópia, mas eu posso eliminar, posso lhe dar outro nome até. E posso adicionar novas medidas que eu queira, pronto, e depois isto assim, gravando e fechando, ele vai estar disponível depois, sempre que eu quiser adicionar o alimento, estas medidas vão estar disponíveis. A mesma coisa para os suplementos, se bem que nós também temos base de dados de suplementos que adicionámos recentemente, e por isso elas estão aqui disponíveis, mas podemos adicionar os nossos próprios suplementos, clicando aqui também. Passando às receitas, funciona da mesma forma, portanto, nós não temos uma base de dados de receitas já criada, mas vocês podem criar as vossas próprias receitas. Basta clicar aqui em criar nova receita
e funciona de forma muito semelhante, portanto, a criar um plano alimentar, não é? Vamos adicionar apenas os ingredientes aqui, depois escrevemos o método de preparação também, cada passo, e podemos adicionar quaisquer medidas caseiras também que queiramos. Depois ele vai mostrar sempre a análise da receita. Eu vou aqui escolher uma receita já criada, vamos outra vez aqui ao esparguete. Pronto, esta aqui já está toda preenchidinha. Consigo ver então a análise aqui à direita. E se eu clicar aqui, também consigo ver então a rotulagem nutricional, a informação nutricional também, tudo assim mais em detalhe. E consigo depois imprimi-la também ou guardar como PDF, no caso de querer enviar a alguém, a algum cliente. Pronto, há sempre esta opção, temos esta opção, temos a opção do website, pronto, são alternativas e vai sempre aparecer assim, portanto com o nosso logo, com estas informações todas também, com a fotografia, que podemos adicionar clicando aqui. Pronto, também podemos adicionar categorias, ou seja, sempre que eu quiser procurar pratos vegetarianos, se eu tiver adicionado esta etiqueta, eu consigo facilmente ir aqui e encontrar aquelas que eu tenho. Ok, acho que aqui não me esqueço de nada. Vamos passar aos equivalentes. Eu já não me lembro qual é que era a dúvida sobre os equivalentes, Manuela. Era no geral, tem ok. dúvidas a fazer. Eu acho que podemos começar por explicar cada um das secções que tem aí. Certo. E as pessoas também podem sempre, se tiverem dúvidas, clicar naquele i, que lá tem tudo explicado. Exato. Nós aqui temos esta informaçãozinha, como utilizar estas listas de alimentos. Portanto, nós temos listas de equivalentes e de grupos de alimentos. Já temos algumas listas do sistema, mas podem sempre criar as vossas próprias listas. Clicando aqui, então, podemos ver essa distinção. Portanto, neste caso, os grupos de alimentos vão ser alimentos com características semelhantes entre eles. Portanto, neste caso, nós temos, por exemplo, vários tipos de feijão, enquanto que aqui na lista de equivalentes vamos ter alimentos com características nutricionais semelhantes, como o feijão, a ervilha, a lentilha, etc. Temos aqui toda esta informação que vocês podem consultar sempre que acederem a esta página. Portanto, eu vou clicar, por exemplo, aqui nos equivalentes do sistema, nas leguminosas cozidas. Pronto, eu posso dar, por acaso este não é se calhar o melhor exemplo. Vamos já às frutas. Ok. Eu posso dar então uma lista de frutas ao meu cliente e ele pode, entre estas, escolher aquelas que quer consumir. É possível adicionar isto ao plano alimentar e para cada uma delas nós depois conseguimos ver sempre a análise dos nutrientes. Se neste caso estas são as do sistema, nós conseguimos sempre duplicar para editar, tal como nas receitas, e conseguimos também imprimir. É possível depois enviar à parte ou guardar como PDF também. Pronto, eu não sei se estará claro, mas ou se Manuel quer acrescentar alguma coisa em relação a isto. Só há um pormenorzinho entre os dois. Se clicares aqui em criar uma nova lista de equivalentes? Sim, nós temos então a opção de lista de equivalentes e grupos de alimentos. A maior diferença entre eles é que quando eu estou a adicionar equivalentes, eu posso adicionar diferentes quantidades de diferentes alimentos, ou seja, eu posso adicionar 100 gramas de manteiga, posso adicionar uma colher de sopa de azeite, por exemplo, se eu falar de gorduras. Posso adicionar diferentes. E depois em baixo eu posso adicionar o que é que equivale a uma porção. Se puseres ali para baixo. Sim, neste caso. Não, exatamente, é isso. Eu posso adicionar diferentes quantidades que eu sei que equivalem a uma porção. Então o software vai assumir que diferentes quantidades daquele alimento equivale a uma porção. Depois, quando eu estiver a fazer o plano, eu só tenho que dizer ao software se eu quero que aquela cliente consuma 1, 2, 3, meia porção destes equivalentes. Ele já recalcula tudo, ok? Então, lista de equivalentes, diferentes quantidades que podemos selecionar que equivalem a uma porção.
Se eu for agora aos grupos de alimentos, o Nutrum vai pensar, ok, eu quero, estes alimentos são comparáveis entre si por 100 gramas, então, exatamente, eu quero que adicionemos aqui, ele só nos vai deixar adicionar aqui 100 gramas de alimento. Se clicas ali em duplicar, que outra coisa também podemos fazer, que é editar as listas que já existem. Se clicas em duplicar, então vem aqui que só dá para pesquisar o alimento e ele vai sempre assumir por 100 gramas, porque ele quer compará-los por 100 gramas, ok? Exato. E depois em baixo é que nós podemos adicionar a quantidade, a medida caseira que eu quero. Por exemplo, então, quero recomendar o borrego assado para uma refeição. Tenho várias partes do borrego ou várias formas de confecção, são todas por 100 gramas. E eu quero que a medida padronizada seja, por exemplo, uma 30 gramas, ou por exemplo, com uma porção que são 30 gramas, ou por exemplo um bife que são X gramas, ok? E eu posso padronizar então esta medição. Se eu não puser nenhuma, ele assume 100 gramas na mesma. Ok, eu acho que estas são as principais diferenças. Diria que os equivalentes são mais utilizados no dia a dia em termos de criação dos planos, porque é como nós já costumamos fazer. E também respondendo um bocadinho a uma pergunta anterior, que era agilizar a criação do plano na consulta. Os equivalentes também podem ser um aliado neste sentido, porque podemos criar quantos equivalentes nós quisermos. Podemos ir aperfeiçoando ao longo do tempo. Descobrimos mais um alimento que vai ficar bem nestes equivalentes ou alguma nova opção. Por exemplo, com os produtos comerciais já podemos utilizá-los aqui, adicioná-los aqui, se quisermos, e depois, ao criar o plano, é só adicionar este equivalente, eliminar o que aquele, por exemplo, não consome leite de vaca, então podemos eliminar daqueles equivalentes, ou então deixar estar para o paciente poder escolher. Mas eu acho que entre os dois são essas as principais diferenças que às vezes até geram um bocadinho de confusão. Mas lá está, tem ali o i em cima e podem consultar sempre que acharem necessário. Espero bem termos respondido. Se continuar alguma dúvida, também deixem aqui nas perguntas e respostas que nós voltamos a este assunto. Exato. Ok, obrigada, Manuela. E finalmente, vamos então passar aos modelos. Neste caso, tanto modelos de planos alimentares como modelos de alimentos a evitar e de recomendações. Pronto, como eu disse anteriormente, vocês podem criar os vossos próprios planos modelo. Basta clicar aqui e então começar a adicionar todos os alimentos, praticamente como se fosse um plano alimentar, não é? Criado a partir do perfil do paciente, mas a diferença é que não vamos ter, pronto, é que ele não vai estar associado a esse cliente. E depois conseguimos sempre ver a análise. Eu vou então mostrar-vos, por exemplo, um do sistema, este aqui. Pronto, então, nós vemos então todos os ingredientes, a análise e depois também aqui a análise mais em detalhe também, tal como anteriormente. E se nós quisermos, então, como este é o modelo do sistema, nós conseguimos clicar aqui e duplicar para fazer quaisquer alterações, para poder editá-lo. Ele então aí vai se tornar um plano nosso. Podemos alterar o nome, como nós quisermos, adicionar mais versões, eliminar alimentos. Posso, por exemplo, passar este alimento para aqui. Podemos fazer tudo, tal como se fosse um plano nosso, não é? Depois, pronto, a mesma coisa. Portanto, se quisermos ver os modelos do sistema, clicamos em modelos do sistema. Se queremos ver os nossos modelos, clicamos em meus modelos. E a mesma coisa para os modelos de alimentos a evitar. Nós temos alguns, penso eu, do sistema, sim. Mas então podemos criar também os nossos próprios, duplicar os que já existem. E a mesma coisa para as recomendações. Portanto, acaba por ser uma parte, uma secção bastante útil, então, para nós termos toda essa, acelerarmos um bocadinho, agilizarmos então a criação do plano alimentar. Pronto, e com isto acabamos aqui o menu lateral esquerdo. Existem mais perguntas, Manuela? Não, neste momento não temos nada de novo, por isso acho que podemos avançar. Ok, pronto, então eu vou avançar para a nossa última parte aqui do software, que vai ser este menu aqui no canto superior direito, em cima do vosso nome. Se eu clicar aqui no seu perfil, nós vamos ter acesso então às nossas informações.
Se calhar depois eu deixo a Manuela falar aqui um bocadinho sobre a validação de profissionais, que nós também temos disponível no Nutrio, quais as vantagens. Pronto, mas é aqui que podem fazer essa gestão também. Depois aqui nos locais de consulta é onde podem adicionar quais os locais onde vocês dão consulta. Eu vou então clicar aqui num que já temos. Podemos pôr toda a informação. É aqui nesta parte que também vão poder adicionar o vosso logo, que depois vai aparecer nos planos alimentares, nas receitas, ou seja, todos os documentos que geram para poder entregar ao cliente. E também onde vão poder definir se é um local público ou se é um local privado, ou seja, isto significa que querem que apareça no vosso website ou não. Também tem a possibilidade de alterar a cor, por exemplo, para ficar mais alinhado com o vosso logo, para ter assim, ficar mais harmonioso, também é possível. Aqui esta é a parte dos serviços, então que nós já vimos na parte do, quando queremos enviar pedidos de pagamento, tem tudo a ver então com os serviços que nós definimos. Nós conseguimos definir então o tipo de serviço, disponível para que tipo de clientes, qual o nome, a duração e o preço. E depois também associar os locais de consulta. Portanto, vocês podem fazer isso aqui, clicando em adicionar novo serviço, mas basicamente é muito simples, basta então editarem todos estes campozinhos de acordo com aquilo que for mais adequado. A mesma coisa então depois aqui para secretárias, vocês conseguem registrar novas secretárias e dar-lhes acesso então depois à gestão da agenda do profissional, neste caso ter acesso aos vossos clientes e informações básicas, não vão ter acesso a tudo, vão ter acesso apenas a informações muito básicas dos clientes. Pronto, outra coisa que então, pegando então nesta parte dos locais de consulta e dos serviços, eu vou voltar aqui ao website e blog porque eu vou mostrar a parte de marcação de consultas. Mas primeiro vou aqui à agenda, não é? Pronto, aqui na agenda é onde vocês podem, caso ainda não o tenham feito, é onde podem então, podem permitir ao software e podem ativar estes pedidos de consulta, de marcação de consulta online. Ou seja, neste caso eu já tenho aqui este sistema ativado, portanto não me está a aparecer, mas caso não tenham, o software vai-vos pedir para fazer 3 coisas. Vai-vos pedir para configurarem o vosso horário de trabalho, como já estive a mostrar há pouco. Vai-vos pedir para adicionar locais de consulta, se não estou em erro. E também para... Manuela, ajuda. Desculpa, estava a responder aqui uma questão. Não faz mal, mas eu agora escapou-me. Portanto, locais de consulta, horário de trabalho e serviços. Portanto, foi aquilo que estivemos a ver agora mesmo. É isso mesmo. Pronto, são 3 coisas que têm que fazer. No caso já está ativado, vocês então depois têm aqui acesso ao link que podem partilhar. Lá está nas vossas redes sociais, enviar aos vossos clientes para marcarem diretamente consulta com vocês. Aquilo que então vai aparecer depois no vosso site vai ser assim. Portanto, tem aqui este botãozinho de marcar consulta. E se eu for uma pessoa que quer marcar consulta com vocês, vai-me aparecer isto. Portanto, vai-me aparecer o local que eu tenho associado a serviços e que está público. Portanto, eu vou aqui, escolho o tipo de serviço, que foi aquele que definimos anteriormente. Eu vou aqui para a consulta online. Já me dá o valor e a duração e depois tenho de escolher o motivo. E eu consigo então ter acesso ao horário do profissional, que foi aquilo que definimos então anteriormente na agenda. Eu vou clicar aqui e no caso de eu ser um novo cliente, ou seja, eu nunca tive consulta com este profissional, eu posso fazer o registro imediatamente aqui. Meu nome, data de nascimento, etc, e-mail, telemóvel e defino logo uma password, posso enviar uma mensagem ao profissional e envio o pedido. Depois, a pessoa vai receber um e-mail para confirmar então que deseja fazer este pedido. Depois dessa confirmação, o profissional vai receber na sua agenda, aqui, um pedido de marcação de consulta online. E aqui vamos poder aceitar ou rejeitar. No caso de aceitarmos, o cliente fica automaticamente registado no Nutrium com as informações que foram dadas aqui nesta parte. No caso de ser um novo, de ser já um cliente do profissional, basta então inserir o e-mail e a password, enviar uma mensagem caso queiram,
e enviar o pedido. Portanto, aí podem usar então isto tanto com clientes atuais como novos clientes. Pronto. E pronto, depois tem sempre aqui este link que podem disponibilizar. No caso de quererem usar então este sistema, podem sempre enviar aos vossos clientes, mesmo por mensagem e tudo, enviar-lhes este link, partilhar nas vossas redes sociais. Pronto, porque esta é realmente uma ferramenta bastante útil para conseguirem ter essa disponibilidade e terem uma forma de facilmente as pessoas entrarem em contacto convosco, marcarem uma consulta facilmente convosco. Aqui então, depois na gestão da subscrição é onde podem fazer a gestão do vosso da subscrição, caso queiram, não é? Nós temos aqui, o software dá-vos sempre informações relativamente ao plano que escolherem. E dá-vos logo os valores automaticamente, mas qualquer dúvida podem sempre falar connosco também relativamente a isto. E aqui também uma parte importante são as configurações e preferências, portanto vocês podem alterar qualquer definição, por exemplo, o sistema de marcação de consultas, no caso de o terem ativado, depois podem vir aqui desativar. Aqui as predefinições, isto quer dizer então o que é que vocês vão dar acesso ou não aos vossos clientes. Posso desativar o diário alimentar caso não queira para os meus clientes. Aqui vão poder definir de quanto em quanto tempo ou com quanta antecedência é que o cliente recebe a notificação da consulta. Portanto, em vez de 1 hora podem ser 2 horas, em vez de um dia podem ser 2, portanto é à vossa escolha, também podem fazer essa alteração. E aqui depois também podem alterar várias coisas relativamente ao formato de e-mail e impressão, portanto, secções a apresentar, se querem um texto maior ou mais pequeno, o tipo de layout, etc. E aqui depois também podem configurar diferentes divisões de almoço e jantar, porque se clicarem aqui conseguem definir diferentes estruturas. E também, se quiserem por algum motivo adicionar outras bases de dados, nós temos várias disponíveis, mesmo até para mercados diferentes, portanto no caso de estarem a seguir clientes de outros países também pode ser útil. E aqui nas medições também já vimos anteriormente como é que podem fazer esta configuração. Pronto, eu penso que já está mais ou menos tudo da minha parte, se não me engano. Pronto, depois aqui na lista de integrações também podem ver as aplicações e plataformas com que temos integração, por exemplo o Stripe, que é a nossa plataforma, a plataforma com que temos integração para os pagamentos, podem desativar ou ativar aqui também. E o mesmo com o Zoom, com as nossas balanças, etc. Manuela, existe alguma questão? Neste momento não. Havia uma questão sobre a app móvel. Ok. Precisamos falar um bocadinho da app móvel. Eu não sei se neste momento não temos tempo ou se já é informação, demasiada informação. No entanto, eu deixei um artigo do blog que explica tudo direitinho. Sobre a app móvel, de facto, acho que é um tópico interessante para nós fazermos um próximo webinar só dedicado a isso. Nós lançamos recentemente a lista de compras, que é uma funcionalidade apenas do lado do paciente, para que ele possa ter uma lista de compras onde tem o plano alimentar, mas também tem os seus itens do dia a dia. Posso levar então para as compras com eles. Se já experimentaram, adoramos receber o vosso feedback. Se ainda não conhecem, então convidamos a experimentar. E eu acho que é isso, o resto está tudo respondido. Sim, e também de uma próxima vez nós podemos também mesmo fazer demonstrações mais adaptadas, não é? Se tiverem um interesse em saber mais sobre a aplicação móvel, nós podemos fazer isso, podem enviar-nos a sugestão e nós iremos recebê-la com todo o gosto e também ter ideias para próximos webinars, próximas demonstrações. Portanto, é sempre útil. Exatamente, e neste sentido, eu reabri agora aqui uma pergunta que era só para poder responder aqui. Nós vamos enviar um formulário agora, se tiverem
um minutinho para responder, só tem mesmo 3 perguntinhas, e é mesmo isso, é de deixar-nos feedback sobre esta demonstração e sobre o que é que gostavam de ver nas próximas. Por exemplo, temas muito bons como a app móvel e segurança de dados, que é algo que nós podemos abordar no futuro, em webinars mais curtinhos, provavelmente. Podem ser colocados lá como sugestão, nós adoraríamos ter o vosso feedback. Se eu deixei aqui agora com uma resposta a uma pergunta, digam-me se conseguem aceder a um link do Google Forms e se puderem responder, agradecia-me. Eu tenho aqui 2 pessoas a levantar a mão. Eu não sei se nós podemos dar permissão, se temos capacidade de dar permissão para falar, por isso acho que isso era incrível. Eu acho que posso do meu lado, só ver. Se nós Ok, pudéssemos sim. incluir, se quiserem participar com alguma questão, Sim. se não deixam aí no Q&A. Se não se sentirem à vontade, também não há problema. Também já não estamos aqui muitas pessoas, por isso acho que não faz mal. Se tiverem alguma questão, algum feedback a dar. Exato. De qualquer das formas, eu também já permiti então que participassem caso queiram. Mas é isso. Nós estamos sempre abertos a feedback, portanto, qualquer questão, entre em contacto connosco. E esperamos que esta demonstração tenha sido útil. Lá está, se tiverem ideias, sugestões de próximas coisas que possamos abordar, é sempre ótimo para nós. Pronto, Também vamos é enviar, isso. se não conseguiram acessar ao link, também vamos enviar por e-mail para que possam participar com o feedback. Exato. Pronto, depois também vão receber a gravação por e-mail para poderem rever. Ok? Exatamente. É isso. Pronto, acho que se não há mais nenhuma questão, Exato. podemos terminar. Muito obrigada Obrigada por participarem. E pelas questões. Exato. Pronto, Manuel, tu disseste que ias enviar o questionário, seria por aqui? Sim, eu já enviei numa resposta. Ótimo. Eu espero bem que tenha corrido bem, se tiverem recebido. Só enviar novamente. Ok. Ótimo, então. Pronto, eu penso que nós podemos concluir por aqui. E já sabem, estamos sempre disponíveis para receber o vosso feedback. Muito obrigada por terem participado. Deus, boa tarde. Obrigada, boa tarde.